Bom dia! Bom dia, Lorena. Saudades? Saudade de você, como é que você tá? Tô bem, e você? Olha, bora começar a semana? Vamos. Cafezinho, Pão de bate-papo, queijo. pão de queijo que não falha. Marcelão já fez cafezinho pra gente. Marcelão não... Fantástico. Ele é o Pão de apoio. queijo, nosso apoio. Apoio do café deles. Bom, hoje nós temos uma pessoa que já veio aqui e que é fantástica. E ela tem várias temáticas. Pois é, ela tem aqui... Trocentas e 4 temáticas. Tá, achando que vai ter que ser... Convite sei uma lá, vez por mês aí, fácil. Tô achando. Bom, mas antes da gente apresentá-lo, né, vamos falar de nós rapidamente. Sim. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e distribuidora independente da Junesc Global. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e também distribuidora oficial da Junesc. E Thaís Caiafa. Thaís Caiafa! Bem-vinda! Gratidão pelo convite mais uma vez. Muito bom. Tão bom estar com vocês. Essa menina é fantástica. Somos. Obrigada. Thaís, hoje você vai contar a sua história pra gente, porque talvez, né, ou a maioria das pessoas que estão nos escutando aqui não conhecem a sua história, é uma história tão de tanto aprendizado que te trouxe até aqui. Isso é muito importante que eles saibam, tá bom? Eles e elas. Tá bom. Então vamos lá. Amados e amadas, muita honra estar aqui com vocês. Sou Thaís Caiafa, trabalho com reprogramação mental e emocional. Nasci em BH, dia 31 de julho. Amo Belo Horizonte, tô morrendo de saudade daí. Tô morando em Brasília aqui já tem muitos anos, né? Fui criada aqui. Passei um tempinho em Alfenas também, que eu amo esse sul de Minas aí, que fica perto de Formiga, da cidade da minha mãe, de Campos Gerais, da cidade do meu pai. Ah, os dois são daqui? Meu pai é de Cangerê e minha mãe de Formiga. Minha sogra mora em Machado, do lado lá de Alfenas. Ah, nossa, Machado são 15 minutos, gente. Dá pra ir até andando. De tão pertinho que eu fico boba de ver como em Minas é tudo tão pertinho, né? Porque aqui em Brasília é tudo tão longe. É mesmo? É. Brasília, muito longe. Você já falou? Não. Brasília é bem diferente. Vocês têm que vem cá, pra me conhecer pessoalmente e conhecer aqui, Brasília. Nós vamos fazer um café delas itinerante. Aí nós vamos. Amei! Menina, a gente já entrevistou tanta gente com brigadeiro. Qual que era da Adriana? Pão de queijo recheado. Você tem que... As meninas do árabe, eu falei, não quero nem saber. Nós vamos tomar café com vocês tudo aí, provar dessas comidas gostosas, conhecer esse povo. Guaxupé foi um tanto de gente que a gente entrevistou, né? Que é do ramo alimentício. Nossa, muita gente. Muita gente. Eu já palestrei em Guaxupé também. Ah, é? Olha. Não, palestrei em Minas tudinho. Eu palestrei no Nordeste, já palestrei no Norte, até em Altamira eu já palestrei. Que é isso, gente? Essa menina é internacional. Né? Ô, Thaís, então, beleza. Você nasceu aqui em BH, mas igual você falou, você foi criada mesmo em Brasília. O quadradinho do Goiás. Aliás, é retângulozinho do Goiás. Do retângulozinho de Goiás. Né? E aí você ficou aí até quando? Porque você saiu para outra cidade, você falou... Não, porque você falou que foi para Varginha. Não Aí presta atenção. Aos 13 anos, meu pai aposentou do Banco do Brasil, que meu pai é aposentado, aí nós voltamos para Belo Horizonte. Ficamos aí 2 anos, voltamos para Brasília. Aí comecei medicina veterinária aqui, em Brasília, na realidade, no Valparaíso do Goiás. Sei. Depois transferi para Alfenas, na Unifenas. Que foi muito bom ter conhecido a Alfenas, gente. Eu amo Alfenas. Que, inclusive, meu filho mais velho nasceu lá. Foi feito lá, né? Mas nasceu em Belo Horizonte. E depois voltei para Brasília e me mantive aqui. Estou aqui até hoje. Estou com 41 anos, né? Que eu fiz agora em julho. E estou aqui. Linda e brilhando. Ajudando aí as pessoas nesses projetos que eu coordeno aqui de reprogramação mental e emocional. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, né, meninas maravilhosas? Que é sobre como o autoconhecimento pode potencializar e ajudar na educação dos filhos. Essa parte eu vou só aprender. Tô com meu caderninho pra eu anotar. A Alice já tá, daqui a pouco ela tá preparando o baby. Eu já preparei, tem 10 anos. Bom, assim,
Mas você foi outro curso, né? Você não... Conta pro pessoal também sobre o seu resumo, né, de qualificações. Vou contar. Eu comecei com medicina veterinária, né? Cuidando dos bichinhos que eu cuido até hoje, que eu sou apaixonada por todos eles. Meu Deus do céu, dá vontade de construir uma arca de Noé de novo e colocar tudo lá dentro de novo. Você chegou a formar? Não, eu tranquei no último ano, já clinicando, operando, fazendo cirurgia já. No último ano, monografia pronta já para apresentar. Porque eu percebi que minha missão era ajudar pessoas e não os animais. Que eu vi que quem estava enfermo emocionalmente eram os donos e não os bichos. Entendi. E aí eu já comecei a despertar para minha missão de vida. Mas aí até Matheus falou assim, mamãe, por que você não volta e já conclui logo isso aí? Eu falei, filho, porque minha missão não é essa. Eu vou ter um diploma para quê? Para falar que eu sou médica veterinária? Eu já me considero. Entendi. Eu já me considero. Daí eu não vou clinicar, eu não vou operar, eu não vou fazer inscrição... prescrição médica, eu não vou fazer isso, então não precisa. O que eu atuo na medicina veterinária hoje é, por exemplo, um animal que é inadestrável, eles trazem para mim, eu adestro. O cavalo que é indomável, eles trazem para mim, eu adestro. Porque eu uso, né, toda a psicologia, tudo que as terapias que eu aprendi, que eu desenvolvi, eu uso neles. E aí, assim que eu uso, com as terapias. Então, comecei na medicina veterinária e fui para gestão de marketing. Tenho um MBA em gestão empresarial estratégico. E na área que eu atuo hoje, reprogramação mental e emocional, são mais de 20 formações. Que é programação neurolinguística, coaching, Theta Healing, Magnifa Healing, Enneagrama, análise comportamental, física quântica, neurociência... cromoterapia, cristalterapia. Eu falei hipnose? Não, hipnose. Então as 10. Deu 11. Hipnoterapia. Não, mas dessas formações, por exemplo, hipnose. Eu tenho formação em 8 instituições. PNL em 5 instituições, coach em 3 instituições, assim, por quê? Para poder abranger ainda mais o leque de possibilidades e conhecer todos os lugares, dos pontos de vista de cada um deles e perceber que as ferramentas, elas são muito parecidas. Então, é bom que traz um leque de ferramentas para poder aplicar nos meus pacientes hoje, né? Quer dizer, hoje, assim, já tem 8 anos que eu atuo na área. E isso me traz um leque de mais expansão de mente, porque o ser humano... Ele é muito... Ele é um universo de possibilidades. É a coisa mais linda que eu falo. Eu falo, nós todos somos o universo dentro da gente, né? É o todo dentro de nós. Então, cada um traz a sua dor que precisa ser trabalhada de uma forma. Por isso a importância de tantas ferramentas, porque cada um é único. Então, eu não tenho como trabalhar com você, Lorena, e com você, Alice, igual, porque não é igual. É claro que eu posso fazer um tratamento em grupo de 200 pessoas, como eu já fiz, de 50, 500 pessoas, como eu já fiz, de 1000 pessoas, como eu já fiz. Posso. Só que ali naquela vibração, naquela assertividade de que cada um vai trabalhar a sua dor. Eu sempre falo, aqui é individual. A ferramenta é única, mas dá para ser aplicada aqui em todas. E aí as pessoas entenderam como que era a aplicação da ferramenta. Na dúvida, pergunta, levanta a mãozinha, eu vou lá e ensino. Entendeu? É assim que funciona o meu trabalho hoje. Santíssima. Muita coisa. Eu fui contando aqui, né? Tem 11, como é que é? 11... Topo de funil, vou falar assim, topo de funil. E dessas 11, vai dividindo, é perigoso dar mais de 20. É capaz, viu, Lorena? Inclusive, eu fiz mais umas 2 agora. Não é assim, eu não paro de estudar, não pode parar, não. É o que o meu tio, que morreu aos 108 anos, ele falava, filhinha, no dia que você entender da sua missão, que ele sempre falou que minha missão era ajudar pessoas, desde os 7 anos de idade ele me falava isso. No dia que você entender, desde os 7 anos ele falava isso pra mim. E aí ele falou assim pra mim, no dia que você entender qual é a sua missão, você vai começar a estudar tanto que você vai entender que quanto mais você estudar, mais você precisa estudar. Porque é muita coisa que a gente precisa trabalhar em nós e no outro. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. Então eu falei pra ele, tá bom, tio. Aí toda vez que eu ia em Belo Horizonte, que ele é daí, né? Ele me dava um livro pra estudar. De espiritismo, de pêndulo, de mestres ascensionados, de luz violeta, disso, daquilo, tudo de espiritualidade. Aí eu tenho que estudar cada vez mais. E cada dia que eu estudo mais, eu percebo que eu vou estudar. Gente, olha que livro mais... Deixa eu só compartilhar com vocês esse livro aqui, que eu tava de olho nele, que o meu tio me deu. Eu não consegui, depois que eu fui ver o ano dele na internet,
Mas ele é tão antigo. Olha isso aqui, gente. Olha só. Marcelo que ia gostar. Marcelo adora um livro antigo. Ele é de 1000 e bolinha. Eu pesquisei na internet, só que eu esqueci. Eu quero até depois pesquisar de novo para colocar aqui. Aí tem as dedicatórias que ele escreveu para ele mesmo. É A Vitória do Homem de Ação. Olha, que bacana. O Homem que Ri. E aí meu tio me deu vários livros, inclusive esse daqui, né? Então, assim, tem que estudar. Todo mundo aí, viu, gente? Tem que ler. Ler e ler. Vamos estudar para expandir a mente. Porque uma mente ignorante é uma mente vítima de pessoas enfermas e de um governo e de uma sociedade enferma emocionalmente. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente expande a mente, mais a gente fica livre dessas cadeias e dessas prisões de padrões tóxicos que são tão mantidos nessa sociedade, né? Exatamente. Não. Tô querendo entender onde que entra os meninos nessa história aí. Vamos lá, onde é que entra os meninos na história? Eu vou contar como é que começou esse negócio de ser mãe. Eu fui babá aos 8 anos de idade pela primeira vez. Nossa. Morava aqui em Brasília, eu morava aqui em Brasília, morava lá na 206, eu ainda moro, né? Morava lá na Asa Sul, e o andar de cima era um andar da Embaixada Americana. E tinha Angeles, que ela tinha um filhinho que chamava Daniel. E aí o Daniel, ele tinha uns 2 aninhos e tal, e eu sempre fui apaixonada por criança, gente. Desde que eu sempre fui encantada com mulher grávida e com criança. Mulher grávida, criança, mulher grávida, criança. E aí eu ficava brincando com ele lá embaixo sempre. Eu sempre ficava brincando com ele. E ela, oh, what's your name? E eu não sabia falar inglês na época, né? Eu, é o quê? E aí a Renata... Não existia Renata ainda? Tudo bem que a Renata existia já, né? Desde sempre na minha vida. Aí ela falou, ela tá perguntando qual é o seu nome. Aí eu, Thaís. Ela, Thaís, hi, não sei o quê. E aí tudo que a gente conversava, a Renata ia traduzindo pra mim. E de tanto cuidado que eu tinha com o Daniel, ela me perguntou se eu sempre quis... toda vez que eu quisesse brincar com ele, eu poderia. E se eu queria também cuidar dele. Falei, nossa, que responsabilidade. Eu falei, eu quero. Então, todos os dias eu estudava num período, né? Era de manhã cedinho e à tarde eu passava a tarde com ele. E era bom que eu ficava assistindo os desenhos tudo em inglês. Então, eu sempre comecei a cuidar de criança aos 7 anos de idade. Gente. Aí depois eu ia para Belo Horizonte passar as férias, porque antigamente as férias eram 3 meses, né, gente? Era isso mesmo. Ai, era tão bom! Nossa senhora, eu amava, porque a gente ia para BH, ficar na casa da minha avó, depois a gente ia para Formiga para visitar a família da minha mãe. E aí as minhas primas foram tendo filhos, e nas férias eu acabava não brincando, eu acabava cuidando dos filhos das minhas primas. Então, na época era fralda de algodão, eu que trocava a fralda de algodão, eu que tirava, botava de molho, jogava roupa fora. Era assim, eu que cuidava, como se fosse meu filho, minha filha. Depois disso, isso assim, sempre despertando esse lado mãe em mim, né? Já desenvolvendo esse lado mãe. Depois, a minha irmã mais velha teve filho, que é o meu sobrinho mais velho de 20 vezes. Ai, meu Deus, quantos anos que o Yuri fez? Ele fez agora, em novembro, dia 23. Esqueci. Inclusive, tá estudando medicina. Ai, que coisa mais linda, meu sobrinho. Aí, a Ana Cláudia teve o Yuri. Toda vez que ela queria sair com o marido dela, normalmente, ela falava, quer cuidar do Yuri? Eu, claro! Eu abria mão de sair pra cuidar do Yuri. Amanda Mendes, tá ouvindo? A gente... tipo assim, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora. O dia que eu tiver um. Pode deixar. Aí ela, tipo assim, vou viajar, vou ficar uma semana fora. Fica com o Yuri, fico. Aí ficava eu e minha mãe revezando, porque no meu período eu estudava, aí minha mãe ficava, no outro era eu que ficava. Então eu que dava banho, eu que dava comida, eu que levava pra escola, eu que buscava, que era ali pertinho, ia a pé. Aí eu que dava banho, levava pro parquinho, e eu que sempre fui cuidando ali. E o mais interessante foi que quando a minha irmã engravidou do Yuri, foi na época que eu perdi o meu filho mais velho. Peraí. Vamos fazer um intervalo pra gente ouvir aí. Só um minutinho. Já voltamos. Voltamos! Uhul! Aí, como eu tava falando pra vocês, que eu tinha esquecido de um detalhe, que quando a minha irmã mais velha engravidou, ela engravidou na sequência de quando eu perdi o meu filho mais velho, porque eu engravidei na minha adolescência. E eu já conversava com meu filho, papapá, e eu tive um aborto. E aí, na hora que, no dia que era pro meu filho nascer, a minha irmã engravidou. Nossa! Gente, olha que... Meu Deus! Eu senti que, tipo
assim, o meu filho nasceu nela, sabe aquela coisa assim? Aquela coisa meio espiritualista e tal. Tanto que eu sempre tratei o Yuri como se fosse meu filho. Eu falava, meu filho, titia te ama. Eu sempre falava, meu filho, titia te ama, porque não é a mamãe te ama. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu sempre soube também dissociar, porque tem pessoas que acabam pegando a dor e pegando aquela pessoa para ela, né? Mas eu conseguia sempre dissociar, graças a Deus. E aí foi passando o tempo, os médicos diziam para mim que eu não podia engravidar mais. Todos os médicos. Todo ginecologista que eu ia, você não pode engravidar. Eu falei, não recebo. Nunca recebi. Eu falava, não aceito, não aceito, não adianta, eu não acredito nisso, eu acredito num Deus maior e eu acredito que Ele está comigo. Eu sempre acreditei muito nisso. E aí passaram-se 9 anos. Eu estava num momento muito católico da minha vida, que foi que eu já contei para vocês, mas o pessoal que está escutando ainda não conhece a minha história, que eu vivi um momento de castidade, um momento de rezar um texto por dia, a missa todos os dias, um rosário por final de semana. Eu pregava a palavra na pastoral universitária católica de Alfenas, pastoral estudantil, população de rua, dependentes químicos. Eu fazia um trabalho voluntário maravilhoso lá junto com a prefeitura e o grupo Arco-Íris da Misericórdia, que eu coordenei um grupo de 40 homens, que eram alcoolistas e dependentes químicos. Foi o primeiro grupo que eu coordenei na minha vida, eu tinha 19 anos. Nossa. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha aqueles homens todos como meus filhos, e era tudo bem mais velho que eu, né? Que é alcoolista, dependente químico e tudo mais. Então, eu acolhi aqueles homens como meus filhos. Em um momento de um encontro na igreja, teve um momento lá de Maria. E aí, os servos, por exemplo, eu era serva da pastoral, né? Eu não podia participar das dinâmicas, porque era para as pessoas que estavam participando, elas que tinham que participar, né? Só que naquele dia eu senti muito forte no meu coração de eu entrar nessa dinâmica, nessa egrégora de cura. E aí eles falaram assim, agora a gente vai ter um momento com Maria, tá ali o telefone, tinha uma luz, que é tudo apagado e só uma luz em cima do telefone. Quem quiser falar com Maria, ela tá lá no telefone, pode ir lá. Gente, parecia que o telefone tava me puxando pra ir lá, assim, o meu corpo foi. Falei, gente, eu sei que eu sou serva, mas se o meu corpo tá falando, eu vou obedecer. Uai, eu vou obedecer Deus? Ele tá mandando eu isso, eu tô obedecendo, eu vou levar uma peia dele quando chegar lá no céu, né? E aí eu fui. Peguei o telefone, aí eu, Maria e tal, aí pedi perdão pelo meu filho que se foi e tudo mais, nananã. E aí eu pedi para ela aquele momento que ela intercedesse a Deus por mim, para que eu pudesse gestar de novo. Para que eles me dessem a graça de poder gestar de novo. E ali eu senti a cura acontecendo. Ali eu senti o meu útero sendo recomposto, eu senti as minhas trompas sendo recompostas, eu senti muito forte. E na hora que eu saí dali, eu me senti totalmente curada. E eu lembro que eram 500 jovens, os 500 choraram comigo, assim, sabe? Então eu senti a vibração indo para o céu e o céu falou assim, atende ela nessa ligação aí, Maria, agora. E ali eu senti, Jesus, né, Deus também, porque ela intercedeu. E aí eu fui embora para casa, e engravidei do Mateus depois de, isso foi em novembro, ó, pra você ver, o Mateus nasceu em novembro. Em novembro, no carnaval, eu engravidei do Mateus. E aí, quando o Mateus nasceu, gente, Mateus nasceu morto. Ele foi direto para UTI, morto. Os médicos disseram que ele não iria sobreviver. Nossa! Que só um milagre ia fazer o Mateus sobreviver. E aí, quando a pediatra veio para me dar a notícia, já foi ele nasceu de manhã, era quase de madrugada na hora que a pediatra foi lá para me dar a notícia. Eu falei, gente, esse banho desse menino não vai acabar, não? Que banho que é esse? E aí tava eu e minha mãe no quarto, a pediatra chegou para dar essa notícia, né? Aí eu comecei a chorar e a minha mãe, filha, não chora não. Eu falei, não, mãe, peraí, eu sei o que aconteceu. Dá licença do quarto, vocês duas, que eu preciso conversar com Deus. E aí elas saíram, e aí eu falei, Deus, eu já entendi tudo. Eu pedi errado. Eu pedi para Maria interceder por mim para eu gestar de novo. Vocês já me atenderam. Então, eu não tinha que estar chorando, eu tinha que estar feliz, porque vocês já atenderam o meu pedido. Mas então eu vou reformular o meu pedido. Tem só um pequeno adendo no pedido aí, que foi de urgência. Gente, eu arrepio. Eu arrepio toda vez que eu falo essa história. E eu falei assim, eu vou reformular o meu pedido, porque eu sei que a palavra tem poder. Então eu vou pedir aqui, que o Senhor possa curar o Mateus, que ele possa ficar com saúde, que eu possa ser mãe, que eu possa ter a oportunidade de ser mãe do meu filho que eu gestei.
Porque eu já fui mãe de tantos filhos, inclusive desses adultos de Alfenas, mas agora eu posso ter essa oportunidade, me dê essa oportunidade de ser mãe. Se o Senhor me permitir, eu vou dar o meu melhor. Ali eu só entreguei, falei ok. E aí no dia seguinte, que tinha o horário da visita da UTI, eu pude ir. Não pude ir, lembrei que eu não pude ir na primeira horário. Eu falei, por que eu não posso ir? Tá fazendo um procedimento nele. Eles estavam ressuscitando o Mateus. O Mateus teve 3 paradas. Nossa. E aí eu lembro que eu só pude ver o Mateus no segundo dia à noite, no segundo horário da visita, no terceiro horário, porque tinham 3 horários de visita, de manhã, de tarde e de noite. No de manhã estava procedimento, no segundo estava procedimento, no terceiro eu consegui ir. E aí o Mateus estava todo entubado, sedado naquela, como é que chama aquele trem? Incubadora, né? Estufa. E aí na hora que eu vi aquele trenzinho tão frágilzinho, eu falei, oh meu Deus do céu, eu vou te esmagar, menino, quando você sair daí. E aí eu comecei a conversar com ele normal, como se ele estivesse saudável. E eu falei, filho, você já tá curado, você sabe disso, né? E eu lembro que eu comecei a cantar pra ele aquela música, Águas Purificadoras, da Ana Paula Valadão. Existe um rio, Senhor. E fui cantando, impondo as mãos sobre ele. E eu falei pra ele, pode visualizar, filho, o rio passando por você, que ele tá limpando tudo e levando tudo embora. Nada disso é seu. E você vai vir com muita saúde, mais forte ainda. E aí subi pro quarto. Aí no terceiro dia, 19, 20, 21, 22. No terceiro dia, dia 22 de novembro, o Mateus, ele não estava aceitando sonda, ele não estava aceitando mamadeira, que eu tirei o leite e tal, ele não estava aceitando nada. Eu falei, gente, me dá esse menino aqui no peito. Ele quer mamar. Aí as médicas... eu falei, ele quer a mãe, ele não quer ser, ele não quer sonda e nem mamadeira, ele quer a mãe dele, me dá aqui esse menino. Porque ele estava 3 dias já vivo, sem comer. Na hora que ele veio no peito, ele veio tão faminto, que jorrava leite na cara dele, ele voltava pro peito e... mamando que nem um louco, assim, né? Então, Deus deu esse milagre pra mim, assim, na minha vida, que é o que eu falo, se ele me deu, é meu. Então, me deixa fazer o papel de mãe, né? E onde que entra tudo isso aí, né? Do autoconhecimento e tudo mais. Todos nós temos todas essas ferramentas, de todas essas formações que eu falei dentro da gente. A gente só não sabe. A gente só não tem um acesso consciente. Então, eu já fui aplicando PNL nele, sem saber, ali, impondo as mãos. Eu já fui aplicando indução de hipnose nele, ali, impondo as mãos. Porque, filho, respira com a mamãe, pensa aqui na água, não sei o quê. Nananana. A cura da imposição de mãos do Magnify Healing eu já tinha, não sabia. Então, tudo isso, o reiki, eu também sou reikiana, esqueci do reiki. Tudo isso a gente já tem, só que a gente não tem acesso por conta da nossa ignorância, da nossa pequenez, né? Então, ali tudo, o autoconhecimento, que é o tema de hoje, que é a gente resgatar toda essa força e todas essas ferramentas que a gente tem dentro da gente para poder aplicá-las aos nossos filhos. Então, desde então, eu aplicava sem ter essa consciência. Então, o Mateus veio, cheio de luz, e parará, e ppp, tititi, e veio crescendo. Tá aí já com 17 anos esse trem. Coisa mais linda do universo. E o João Pedro tem 8 anos. Gente, o João Pedro, eu usava adesivo de anticoncepcional. Ou seja, eu estava ter engravidado. A camisinha estourou, só que eu usava adesivo. Quando, de repente, veio a notícia de que eu estava grávida de novo, e detalhe, o meu filho mais velho, eu engravidei, perdi. Passou 9 anos, Mateus nasceu. Passou 9 anos, João Pedro nasceu. Olha. Tudo de 9 em 9. E outra coisa, olha só que bacana. Eu comecei a ter contração do João Pedro dia 19 de novembro. Aí Mateus falou assim, espera um pouquinho para você ter o seu dia. O João Pedro esperou 3 dias. Ele nasceu no dia 22, que foi quando o Mateus saiu da UTI. Meu Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Eu falo assim, gente, é tudo muito lindo, né? Então, o autoconhecimento, ele vem dessa autodescoberta para você trazer isso para os seus filhos. E isso sempre trouxe muito discernimento para Mateus. Hoje, eu falo assim para vocês, o Mateus está com 17 anos, mas eu considero ele um grande homem já. Porque Mateus, todas as ferramentas que eu aplico nele, ele aplica nos amigos. Todas as ferramentas que eu identifiquei, apresentei para ele, ele leva para as escolas por onde ele passa. Ele já palestra comigo também. Então, por exemplo, o Mateus, ele teve uns 5 amigos tentando suicídio esse ano, nessa época de pandemia aí. Ele, mamãe, qual ferramenta que eu aplico? Aplica tal ferramenta.
Ele ia lá e aplicava a ferramenta, o menino nunca mais tentou suicídio. Então, assim, a gente está aqui para poder multiplicar o nosso conhecimento de autocura e de curar as pessoas também, para multiplicar a nossa luz. Uhum. Sim. E como que o autoconhecimento potencializa na educação dos nossos filhos? Porque quando eu me resgato internamente, eu me reequilibro não só com o meu feminino e com o meu masculino internos, mas eu faço as pazes com a minha criança interna também. E aí eu consigo dialogar com meu filho de igual para igual, e não com aquela hierarquia de eu mando, você obedece. Uhum. Na minha época era assim. É. Não sei na época de vocês. Na minha época era... Não fala... Era só no olhar. Eu tô numa época bem mais que a sua. Não era só no olhar? Ave Maria. Se meu pai falasse assim, Thaís, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu morria de medo. E hoje não, hoje é um relacionamento, eu e meu filho, a gente tem um relacionamento assim, ó, igual, eu olho nos olhos dele desde pequenininho, dica pros pais, o filho é pequeno, abaixa pra falar na altura dos olhos dele, abaixa pra você falar com ele, pra você não é igualar, é pra você mostrar pra ele que você está conversando com ele. Isso. E querendo ou não, é pra se igualar também, porque nós somos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tá aqui no processo de cura, todo mundo tá aqui no processo de ascensão emocional, espiritual, financeira, conjugal, em todos os pilares da vida. É. Perfeito. Bom, com essa nós vamos dar até um intervalo. Já foi. Voltamos Brasil! Você está contando aí das ferramentas. Eu tenho uma amiga que formou em engenharia junto comigo, trabalha na obra, aquela coisa toda. E ela estudou a constelação familiar, mudou tanto a vida dela. Aliás, ela fez a constelação, mudou tanto a vida dela que ela estudou, fez o curso, ela é consteladora hoje. Olha. E ela que top. Começou psicologia. Ela falou, gente, meu caminho talvez não é... Da engenharia é muito legal e tudo mais, mas ela também está expandindo para esse lado. É mesmo? E ela começou a postar, a estudar sobre os temperamentos. São 4, né? Tem várias formações que cada uma fala um jeito, né? Temperamento, outros falam perfil comportamental, outros falam personalidade. Cada formação, cada instituição é um nome. Uhum. E aí ela começou a postar, a gente brincou no grupo lá da faculdade, a gente tô doido pra entender qual que é o meu. Ela falou, gente, é uma ferramenta, é o que você falou, né? É uma ferramenta incrível, porque o filho dela é o colérico, se não me engano, impulsivo, fogo, briga. E ela falou assim, eu quero que esse fogo venha não para destruir, mas para... Ela postou um dia desses. Não é um fogo que destrói, um fogo que aquece, uma coisa assim. E aí eu achei muito legal que ela postou um dia frases que ela pergunta pro filho dela quando ele chega da aula. Ela falou assim, se eu perguntar como foi a aula hoje, ele vai falar, foi boa. Aí ela colocou uma lista lá de perguntas que as mães podem fazer pros filhos. Ela falou assim, como uma mãe de um colérico, eu sempre pergunto quem brigou na escola. Aí ele conta tudo que aconteceu no dia. Todas as confusões, com riqueza de detalhes. Então ela falou, gente, o quanto é incrível você ter uma ferramenta dessa na educação do filho, né? Da família, do cuidado com a família, do relacionamento dela com o marido, enfim. Eu acho muito legal. Nossa, você tá falando isso aí, que interessante, né? Será que... Não, o Miguel, ele é muito da paz, mas tem hora que ele chega com a cara fechada, quando ele vai brincar com os amigos. O que aconteceu? Não, você não vai acreditar, porque o menino foi lá e bateu no outro. Pô, eu sou amigo do outro. Só que vocês falaram que eu não posso bater. Você não pode bater, que você é o dobro do tamanho de todo mundo. Nossa Senhora. Você não pode, e você é forte. Ele, pois é, mas é um absurdo. Por que esses meninos são assim, mãe? Eu não entendo. Aí fica conversando, sabe, Thaís? Fica conversando, querendo entender por quê. Ele é muito beça. É muito bom, gente, essa questão do diálogo. O diálogo traz para os filhos confiança. Uhum. O diálogo traz para os filhos respeito. O diálogo traz para os filhos empatia. O diálogo traz para os filhos aquela confiança tamanha dele poder contar as coisas. Os pais têm que aprender a ter escuta de qualidade. E não aquela escuta de ter reatividade. Porque tem pai que é assim, o quê? O quê, menino? Você fez isso? Já vai com reatividade do que o menino tá contando. Aí perdeu a confiança ali. O menino não vai contar nunca mais. Uhum.
Falava, eu vou contar pro meu pai vai me regaçar, vai me pôr de castigo, vai fazer alguma coisa comigo. Regaçar é bem de BH, né? Regaçar na porrada. Ai, que barato. Eu lembro que eu aprendi assim, regaçar, e quando eu fazia capoeira aí, vou te regaçar. Eu falava, então vem. Eu era meio sangue do olho na época. E aí, o que acontece? Uma coisa muito bacana para a gente poder compartilhar com os pais com relação ao que o autoconhecimento me trouxe de benefícios com relação aos meus filhos e nos projetos que eu coordeno em escolas aqui em Brasília já tem muitos anos, o resgate da autoestima do filho. Olha. Porque como a gente tem essa questão do autoconhecimento de nós mesmos, a gente passa a entender mais o nosso filho através dessas ferramentas. Porque, por exemplo, eu sou poliglota na linguagem de amor, Thaís Caiafa. A minha linguagem de amor é palavras de validação e tato. Eu gosto de ser validada pelo que eu faço e eu gosto que me pegue o tempo todo. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Então eu gosto que me faça carinho o tempo todo. Tem que estar me pegando. Quanto mais você me pegar, mais eu vou te amar. É o toque também. E o meu não é o toque. Não é. Então, por exemplo, meu marido e meus filhos podem me pegar, não é qualquer um também não, tá? Sabe qual é a minha linguagem de amor, Thaís? Não é qualquer mão não, hein? A minha linguagem é... Como é que é? O tempo de qualidade. Eu acho que o meu é tempo de qualidade e o do serviço. Que é quando as pessoas fazem alguma coisa. Como é que é? Quando as pessoas fazem alguma coisa por você, alguma tarefa sua. Atos de serviço. Isso, é isso mesmo. Eu não sei qual das duas, não, mas eu acho que é. Que legal, gente. E aí, por exemplo, o do Matheus é palavras de validação e presente. Ele adora ganhar presente. E o João Pedro é tempo de qualidade e tato. Por exemplo, eu posso ficar com o João Pedro, eu trabalhando o dia inteirinho. Ele nem tá certo, minha mãe tá trabalhando. Mas se eu falar assim, agora eu vou parar para ficar com você 15 minutos, se eu pegar no celular, minha irmã, mamãe, você falou que ia ficar comigo. Eu tá certo. Pega o celular e sumo com ele daqui na frente. Porque ele tá certo, eu tô no momento dele. Legal, e a palavra de amor dele, a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então eu tenho que largar o celular. Então, assim, quando a gente tem o autoconhecimento, isso traz mais benefícios no nosso relacionamento com os nossos filhos, porque a gente aprende a linguagem de amor deles e a gente vai falar a linguagem de amor deles, não a nossa. Uhum. Porque dizem assim, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Não, claro que não. A linguagem de amor dele não é a mesma que a minha, a não ser que a linguagem de amor dele for a mesma que a minha. Uhum. Se a linguagem de amor dele for palavras de validação e tato, eu vou ficar, nossa, mas você é inteligente demais, seus projetos são maravilhosos, seu trabalho é maravilhoso. Aí vem cá, me dá um abraço. Aí então, me conta. Não, me dá mais outro abraço. Porque a linguagem de amor dele é a mesma que a minha. Uhum. Né? Então, e não só isso de benefícios, tá? Pais e mães que estão aí escutando a gente. E filhos também. Filhos, tenham a coragem de sentar para conversar com seu pai. Às vezes, chegam para mim assim, tia, mas eu não tenho coragem de falar com a minha mãe e com meu pai. Eles são muito, assim, reativos. Às vezes, você tomando uma postura diferente, o seu pai vai parar para te escutar porque você está tomando uma postura diferente. Tá. Você está tendo a coragem em ação diferente. Uhum. Ao invés de você se fechar no quarto, botar o seu fone e ficar no computador no jogo, ou ficar só com seus amigos, senta e fala, pai, eu tô sentindo a sua falta. Mãe, eu preciso conversar com você, eu preciso de uma amiga, porque tudo bem que eu tenho os meus amigos lá fora, mas mãe, você é minha melhor amiga, porque você é minha mãe, você é a pessoa que mais me ama no mundo. Pai, não tenha mais essa sua estupidez, não, eu não gosto quando você fale isso pra mim, pai. Aprende a falar sim também, pai. Uhum. Mãe, aprende a falar assim também. Eu tô falando pai e mãe, mas isso não quer dizer que eu tô direcionando, tá, gente? Uhum. São pais e mães. Então, tem coisas que acontecem que às vezes os filhos não têm coragem de conversar, mas você também precisa tomar atitude. Não espera o outro mudar, não. Começa a mudança por você. Isso é muito legal. Pais, estejam atentos aos sinais de filhos que ficam demais no computador. Isso não é saudável. Existem algumas ondas sonoras que estão chegando aí com o mesmo efeito de drogas, tá? Uhum. E a pessoa não precisa comprar cocaína e heroína, é só de escutar ela fica viciada. Não, que loucura, né? Hoje em dia. Ai, nem vou falar muito que essa área eu pesquiso, mas nem gosto de pesquisar muito sobre isso. Mas é importante. É importante a gente estar desperto e atento. O conhecimento faz a gente estar desperto para a gente poder ter diálogo com os nossos filhos sobre o que está acontecendo. Uhum. Então, por exemplo, quando começou lá na época o Matheus era petitinho, começou aquele joguinho de suicídio que vai os desafios vão aumentando.
Eu tava aqui, ó, desperta. Eu falei, filho, vem cá, vocês já vão falar no jogo tal? Ele já. Quem te apresentou ele? Você tá jogando? Não, mamãe, eu não tô jogando porque eu sei que é disso, aquilo, outro. Mas fulano, beltrano, ciclano, beltrano estão jogando. Olha só. Pois é. Então, assim, quando a gente tá desperto, a gente tá atualizado do que tá acontecendo. Aí, quando chegou aqueles negócios de cigarrinho eletrônico. Gente, a gente já foi adolescente, vamos lá. Na nossa época também tinha tudo isso aí, Brasil. Não é nenhuma a gente novidade. também fazia as coisas escondidas, a gente também tinha os contatinhos ali. Pô, a gente tem que saber o que está acontecendo para conversar abertamente com o nosso filho, para falar, filho, e aí, experimentou? Quer experimentar? Vamos conversar sobre isso? Porque droga é isso. Eu sempre conversei abertamente com os meus filhos sobre droga e sexo. Política, futebol. Por exemplo, eles são livres para escolher o time que eles querem escolher. Tanto é que a gente torce para time diferente. Eu fico indignada com isso. Mas aceita. Mas lógico, eu não só aceito, como eu respeito. Sim. E ainda torço com eles quando tem jogo dessa palhaçada do time deles. Eu falo, claro, eu quero te ver feliz, meu filho. E olha que é um time rival do meu, tá? Mas eu vou lá e torço pro deles, porque eu quero ver eles felizes. Porque é a individualidade deles. Pais, aprendam a respeitar a individualidade dos filhos. O seu filho tem a identidade dele, não é a sua. O seu filho tem os sonhos dele, não são os seus. Os seus são seus. Se você não realizou, então vá realizar. Não fique querendo colocar nos seus filhos o seu sonho, não. Para de colocar esse peso que não é deles. Deixa o seu filho dele, deixa ele ter a identidade dele, deixa ele ter os sonhos dele, deixa ele ter a personalidade dele. Respeitem as personalidades diferentes. Cada um tem o seu tipo. Tem não só, como você falou, dessa formação da sua amiga que é engenheira, mas tem outras formações que a gente faz que são outras especificações, são outros nomes que se dão. Então tem o dominante, o extrovertido, o pacífico e o analítico. Pacífico seria o paciente. E aí, por exemplo, eu sou dominante, extrovertida, pouco analítica. Quando eu fiz a minha primeira análise, o que eu tinha que trabalhar? O meu lado analítico, porque eu não tinha aquele lado bem certinho da metodologia. Eu deixava as coisas irem. Eu deixava a vida me levar. E hoje, com o autoconhecimento, isso eu fiz há 8 anos atrás, essa análise, né? Com o autoconhecimento, eu fui trazendo o equilíbrio do trabalhar o lado analítico e equilíbrio, para também não ficar lá nível Harvard, porque senão fica daquelas bitoladas que enche o saco de todo mundo. Né? E não ser dominante ao ponto de não deixar ninguém falar. Dominante é equilibrada. Eu domino, mas eu lidero. Eu não sou chefe da família, eu sou a líder da família. Sim. Eu sou a extrovertida palhaça? Não, eu não sou palhaça de circo. Eu tenho a hora certa de ser palhaça. Na hora de conversar sério, é hora de conversar sério. Porque antes eu não tinha esse controle. Entendi. E aí, quando a gente vê no filho a personalidade deles também, a gente consegue identificar e deixar o filho ser quem é ele. Se ele é mais tímido, ok, ele é na dele. Já no Enneagrama, esse é o tipo 5. Eu, no Enneagrama, sou o tipo 7. Brasil, olha eu aqui, gosto de aparecer, né? Extrovertida. E aí a gente vai trabalhando com autoconhecimento, pais, esse despertar interno de entender a personalidade nossa e dos filhos, e aí qual asa que eu preciso desenvolver mais no Enneagrama? O que está desperto aqui em mim que eu ainda não desenvolvi a asa tal? Por que eu não desenvolvi? Quando eu estou desintegrada, eu vou parar em qual casa? Por que eu vou para aquela casa? Eu tenho que me entregar. O que eu tenho que fazer para me reintegrar? É acupuntura, é meditação, é natação? Porque cada personalidade tem uma coisa que gosta de fazer. Sim. E aí a gente começa a respeitar muito mais o outro. Com certeza. Fala, Liz. Eu tenho 3 primos pequenos, né? E um dia foi até surgiu essa conversa da gente identificar as personalidades por causa dos signos. Tinha 2 brigando pra subir num caixotinho. Era a do meio e a mais nova. Aí elas brigando, discutindo quem que ia subir no caixote. Aí a de touro não queria abaixar a cabeça. A de câncer começou a chorar. Veio a de Libra com outro caixote e falou: toma, cada uma sobe num caixote. Simples assim. A gente ficou rindo demais. Ele falou: Libra, diplomático, conciliador, toma aqui 2 caixotes, cada um sobe um e pronto. Ainda tem também essa questão dos signos, né? Que a gente tem o nosso mapa aí a ser, né, formado e tudo mais. Olha pra você ver, gente. Nossa, bem mineira agora, né? Olha pra você ver.
A gente tem todas as soluções dentro da gente, a gente tem todas as ferramentas dentro da gente, a gente só tem que acessar. Então, por exemplo, como é que eu vou acessar o meu mapa astral para poder entender qual é o meu signo, meu ascendente, lua, sol, não sei o quê? Vai no astrólogo. Peraí. Voltamos já. Voltamos. Gente, tô adorando voltamos. Eu dei um corte, volta aí. Você tava falando do mapa astral. Uhum. Então, e aí o que acontece? A gente tem acesso a tantos profissionais maravilhosos, então tem o astrólogo que vai explicar sobre o seu tudo, né? Ascendente, sol na lua, tava não sei aonde, na casinha, não sei da onde. Aí, não só esse mapa explica sobre sua personalidade, sobre o que momento que você está vivendo, como o seu passado também. E aí você pode ressignificar tudo isso e traçar novas coisas. Então tem os profissionais de reprogramação mental e emocional como eu, que pode te dar o auxílio com todas essas ferramentas que eu aprendi, que eu passo adiante, né? Que eu consigo ensinar os pais e aos filhos para terem um melhor relacionamento. Mas tem o constelador familiar. Eu tenho uma parceira de constelação familiar, gente, que ela é um espetáculo, ela é lá do Nordeste. Ela é filha de uma amiga minha que é psiquiatra, que a gente faz vários trabalhos juntas também, uma psiquiatra famosíssima daqui de Brasília, maravilhosa, e que inclusive está mudando para lá, porque a consteladora engravidou, ela vai ser vovó, ela quer estar mais perto do netinho, que vai nascer. Então, assim, tem todas as ferramentas, estão aí. É só você querer. Só muda quem quer. Quem não quer, arruma desculpa. Aí fala assim, Thaís, porque é caro. Caro pra mim é o que não traz resultado. Caro pra mim é ter uma vida medíocre. Caro pra mim é ter uma vida que você tá tendo. Porque se você tá repetindo padrões tóxicos, isso pra mim é caro. Você vai intoxicar toda a sua família pro resto da vida. Vai ter prejuízo emocional, financeiro, profissional, conjugal, em todos os pilares. Então, o que é caro, né? O que é caro pra você? Então, pra mim, caro é o que não traz resultado e manter uma vida medíocre. Você tá copiando a minha frase, hein? Pensei nisso agora. Eu falo pra todo cliente meu, caro é tudo aquilo que não te dá resultado. Olha aí, menina. Tá vendo? Nós estamos na mesma sinergia. Nas consultorias eu falo isso o tempo inteiro. Tira essa palavra da sua boca. Caro. Para com isso. Tem pessoas que vão te surpreender. Isso é autossabotagem. Isso é autossabotagem. Tem pessoas que vão surpreender. Eu falo pra eles. Você sabe, e até eu falo isso, eu dou exemplo de uma paciente minha, gente. Ela recebia... Quanto que era o salário mínimo antes da pandemia? Acho que 1.000 e pouquinho. 1.000 e pouquinho. Não, então não, foi antes disso aí. Foi bem antes. Ela recebia uns 800 e poucos reais de salário na época. E quando ela me procurou, ela falou assim, Thaís, eu sei que seu tratamento é caro e eu não vou ter dinheiro para pagar, mas eu preciso de você. O que é caro para você? Ela, é caro para mim é tudo, porque eu ganho 800 reais. Qualquer coisa é caro. E aí eu falei para ela, ok. Então vamos fazer o seguinte, você vai vir para uma primeira sessão e aí eu quero que você traga todas as contas que você tem. Por exemplo, aluguel, água, luz, não sei, tudo que você tem de despesa. E tudo que você gasta com site, tudo, eu preciso que você traga tudo para mim, que eu vou te ensinar a planilhar isso primeiro, para você se organizar financeiramente, para você ver que você vai ter dinheiro para pagar o seu processo. Ela, pode trazer. Se você quiser, se você não quiser também expor, não tem problema, mas aí você também não vai ter o tratamento, né? Quem quer ajuda, busca ajuda, quem não quer, arruma desculpa. Ela, não, então eu vou levantar todas as minhas contas, e trouxe. E realmente, inclusive ela estava devendo, ela estava endividada. Falei, ok, vamos organizar isso daqui. E aí comecei a ensinar para ela, isso aqui é necessário que você está gastando? Ela, não. Falei, então vamos cortar esse gasto. Isso é gasto. Isso aqui é o quê? Ela é um investimento, porque não sei o que lá, é o meu plano de saúde, não sei o que. Plano de saúde não. Seguro de vida, que é só tantos reais. Isso é um investimento. Estou cuidando de você. E aí eu comecei a ensinar para ela a separar o que era prioridade e o que não era. No final... Tava sobrando 100 reais. Eu falei, aqui, ó, você pode pagar a sua sessão 100 reais. Ela, nossa, mas a sua sessão não é esse valor. Eu falei, mas é o que você pode pagar agora. Com as sessões, você vai começar a se reprogramar, você vai ver o seu salário aumentar, você vai ver tudo mudar na sua vida. E aí você vai aumentando o valor da sessão. E assim ela comprou a ideia. Gente, hoje ela tá ganhando quase 10 mil reais. Sério? Sério. E ela eliminou 26 quilos, que ela estava pesando um bocado.
E assim ela tá mudando a vida dela. Thaís, garrei Tá você, vendo? Thaís. Gente, tudo é uma questão. Gente, desculpa. A gente tem nada, não. A gente tem uma mente muito fechada. Às vezes eu lembro que eu estava numa reunião semana retrasada com uma grande amiga minha que eu amo, que nós estamos construindo um projeto para o ano que vem. E ela falou assim, Thaís, o que você acha de a gente colocar o valor de tanto na nossa imersão? Eu falei, não, tá muito baixo. É tanto. Ela, realmente eu tô com crenças limitantes ainda, né, com relação ao valor. Eu falei, vamos fazer uma reprogramação aí, Brasil. E isso é um processo muito contínuo, né? A gente quebra uma crençazinha e... É diário. Todos os dias a gente se reprograma. Olhando na frente do espelho e se validando. Faz a pose da Mulher Maravilha. E para os homens, para os filhos aí, faz a pose do herói que você gosta, o Super-Homem, o Homem de Ferro, o Pantera Negra, o Homem-Aranha, qualquer um que seja. Sabe? Se empodere desse herói e dessa heroína que tem dentro de você. Porque todos nós somos muito poderosos. A gente só não sabe disso. Nossa. Hã? Nu? Inclusive... Nu. É coisa de Minas, né? Tem uma reca de gente aí na nossa equipe que tá precisando ouvir. Você pode fazer um pacotão, assim? Você não faz um pacote para as 10, não? Uma imersão? Eu faço. Umas 10? Inclusive, eu tô fechando com uma deputada daqui, um pacotão para ela e para a equipe dela. Olha só. Ué, então nós agarramos você. Tamo junto. Eu acho que no mínimo 10 aí a gente consegue. Porque assim... Aí, ó, pronto. Só da nossa equipe, né, Alice? Considerando que eu tenho alguns colegas também, colegas de trabalho e também até clientes do escritório. Aí, ó, bota no pacotão e aumenta esse pacotão. Tem que reprogramar, Thaís. Bota os filhos que estão escutando aí nesse pacotão e vamos para aí. Empacotando e desencapotando. Porque aí vocês vão ver sair todo mundo da caixinha. Todo mundo livre. Leve, solto, trazendo essa cura quântica tão merecedora que o planeta está passando. Até irmão e irmã. Isso mesmo. É bom que agora, depois que os meninos nasceram, né, do segundo casamento do papai, agora fica fácil eu falar dos meus irmãos. Porque antes eu só tinha um homem e uma mulher, né? Agora eu tenho 2 de cada. Aí ninguém vai saber de quem que eu tô falando. Bom demais. Ô, Thaís, pensando na parte prática, uma mãe, um pai, um responsável, um cuidador, uma avó, um avô que está ouvindo, que percebeu que tem uma dificuldade muito grande com uma criança, um adolescente em casa, com um filho, enfim. Onde que começa? E agora? Entendi que tem alguma coisa. Vou procurar a Thaís. Começa por essa pessoa. Começa por essa pessoa que sentiu despertar. Porque a mudança começa em nós e não no outro. Uhum. Se eu quero que o outro mude, eu preciso começar a mudança em mim. Não começa no outro, começa em mim. Também concordo. Até porque se ela tá escutando, é pra ela. Não é pra ele. A gente fala isso muito na fraternidade, que às vezes a gente ia e falava assim... Autoresponsabilidade. Nossa, mas o fulano tinha que estar aqui, que essa palestra era pra ele. Não, é pra você, meu filho. É você mesmo que tinha que estar aqui ouvindo. Até porque a cura é indireta e direta. É simples assim. A gente tem que entender isso. A cura é indireta e direta. Se eu me curo, eu tô curando o outro automaticamente. Mesmo ele não tendo consciência. Mesmo ele não querendo. Sim. Se às vezes a pessoa não quer. E ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo. Vem em mim, diamante triplo. Então, a pessoa entendeu, despertou, ouviu aquilo que você falou e ela falou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. O que a gente pode indicar? Que ela vai procurar realmente uma ferramenta, vai procurar um profissional. Vai procurar para ensaiar, para agendar a sessão e começar a reprogramação, Brasil. Você faz online, né, Thaís? Faço. Eu tenho pacientes na Suíça, Califórnia, Washington, Dubai. Gente, que chique. Ai, gente. Quando a gente vai lá pra... Ai, gente. Dubai. Deixa eu fechar a janela aqui que começou um pé d'água aqui em Brasília agora. Isso? Brasília é assim, gente. Agora? Brasília tem as 4 estações do ano num dia só. Olha, São Paulo. São Paulo é isso aí. Eu ia trabalhar em São Paulo. Gente. Nossa, era assim mesmo. Eu levava 3 tipos de roupa dentro da mala. Desse jeito. Aí, Thaís, a pessoa te procurando vai marcar uma sessão e você vai identificar qual ferramenta que vai usar, né? Seria mais ou menos isso.
E, na realidade, através da reprogramação, eu utilizo várias ferramentas. Não é só uma. Em cada sessão, às vezes tem uma sessão que eu utilizo uma, porque ela é mais longa. Por exemplo, a hipnose, aí eu uso uma só. Que a hipnose, ela trabalha com a PNL junto, mas só que ela vai, né, a sessão toda. Algumas ferramentas de coaching e de marketing, que eu também uso, eu uso umas ferramentas de marketing nas minhas sessões. E aí, às vezes, dá para aplicar 3 ferramentas. Então, assim, depende muito do grupo, porque eu também atendo grupos, e depende muito da pessoa, da entrega, do querer. Quando a pessoa se abre, é o que eu falo, permita, se abre o coração, abre a mente para você poder expandir. Porque quando a gente está aberto, a gente está sendo acessado pelo melhor de Deus. Porque Deus que está acessando o que precisa ser acessado para me passar as informações, para que as ferramentas sejam aplicadas na pessoa. E aí é como um paraquedas, se tiver fechado não vai funcionar. Não funciona. Entendi. Tem que estar aberto e querer que a ferramenta seja aplicada, querer aprender, querer expandir a mente, querer abrir o coração para mudar as emoções. E assim a gente vai equilibrando emoção, razão, expandindo a mente, despertando, estando acordado, estando desperto, entendendo, buscando lá na raiz o que é que precisa ser trabalhado, o que está escondido, o que está debaixo do tapete. O que está ali? Porque o nosso cérebro, ele tem aquela proteção da dor. A gente passou por uma dor, ele pum. Aí a gente não lembra mais. Tem muita gente, tem paciente que chega para mim que foi violentado na infância, que fala assim, ó, Thaís, eu só lembro da minha história dos 9 anos para frente. Eu não lembro nada para trás. Tem pessoas que chegam para mim, eu só lembro de quando eu tinha 17 anos para frente, eu não lembro nada para trás. Nossa. Olha que dor, hein? Que dor. Ou seja, quantos anos de dor? São muitos anos de dor. Então, tem pessoas que chegam para mim não lembrando de nada da infância, tá? Eu não lembro de nada. Por exemplo, o pai abandonou a mãe. Eu não lembro de nada. Você lembra do seu pai? Eu não lembro do meu pai. Eu não lembro da cara dele. E aí eu uso a hipnose para poder resgatar essas memórias e transmutar e ressignificar e trazer um novo sentido. Então, eu já vi muitas curas acontecendo nos meus consultórios, porque eu atendo em vários consultórios aqui em Brasília, que eu tenho parceria também. E de ver a pessoa... tipo assim, despertando, trazendo do subconsciente, do inconsciente, o que estava lá no fundinho, que o cérebro não queria que fosse acessado, né? Como se fosse uma caixa preta mesmo. E a pessoa lembrar e ressignificar, falar, nossa, Thaís, como é bom eu ter tido acesso a essa dor e poder dar um novo sentido para isso. Eu estou me sentindo livre. Entendi. Porque é isso que o autoconhecimento traz. Liberdade. Traz leveza. Ô, Thaís... Depois você usa as minhas hashtags que eu criei no Instagram. Claro, você me passa esses trem aí, que eu não sei não. Você põe assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Pra mim, eu faço Ctrl-C, Ctrl-V. Porque tem a ver com o seu trabalho. Eu criei uma que é Abundância e Saúde, que eu criei. Criei também Vamos Dividir para Somar. De vez em quando eu crio umas, mas até elas ficarem famosas, muita gente tem que usá-las, né? Para elas crescerem a procura. Isso leva alguns anos, entendeu? Isso não é do dia para a noite, já né? Sei. Você tem que usar as minhas hashtags também que eu uso. Quais são que você usa? A minha slogan, todos somos luz, nada nem ninguém pode mudar isto. Olha. Hashtag somos um, que nós somos um. Somos luz, tem várias que eu uso, mas o todos somos luz, nada nem ninguém pode mudar isso é a minha slogan. Ó, garota, você criou uma hashtag gigante assim? Que legal. Ô, Thaís, nosso programa acabou. Já está o convite. Vou ficar. Convite para o próximo. É mesmo. Agora a gente está com um vício bom que é o seu, a virtude boa, a sua presença no nosso programa. Amadas, eu amo vocês estão no meu coração, vocês sabem disso, né? Eu também, ó o coraçãozinho. Bom, deixa seus contatos, Thaís, por favor. Claro, DDD é 61 992311156. O meu Instagram é @Thaís Caiafa Sistêmica, ThaisCaiafa Sistêmica, e o meu YouTube também, Thaís Caiafa Sistêmica. Bom demais. Você viu como é que ela falou? Instagram? Instagram. É que eu aprendi com a minha irmã, Renata Caiafa.
esse povo que... Pois é, eu sou tradutora de formação, não sei se você sabe disso. Mas eu parei de trabalhar tem muito tempo. Aí eu vou, tipo assim, para facilitar às vezes a comunicação, eu falo as palavras erradas. Você sabia disso? Não, o pessoal não consegue conversar comigo. Eu não consigo. Por exemplo, que nem o povo fala assim, eu vou na padaria, eu falo assim, eu quero um Trident. Aí todo mundo... Dá um Trident pra essa moça. Não, gente, é Trident. Aqui, quando o direct começou a ficar famoso no Instagram, eu falava direct, né? Aí a Jéssica, que isso, tia? Eu falei, é direct, Jéssica. Tia, mas é direct. Eu falei, então tá, Jéssica, direct. Aí eu só falo direct. Bom, o meu Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha e o telefone é o 931 98857 5696. E, Thaís, foi um prazer. Obrigada. Gratidão, amadas, pelo convite, pela confiança. Um beijo a todos os ouvintes aí. Que vocês possam se permitir semear esse amor, expandir essa luz divina que vocês têm dentro de vocês, porque a gente está aqui por um propósito de amar e multiplicar a nossa luz. Então, que nós possamos estar sempre despertos, atentos, para que esse amor continue sendo perpetuado. Assim é, e está feito, está feito, está feito. Obrigadão. Um beijo, querida. Até o próximo. Um beijo no coração de vocês, amadas. Até! Até o próximo, então. Café delas.